Fazer com que um vídeo viralize é o objetivo de qualquer criador de conteúdo. Mas o que a maioria não sabe é por que um conteúdo viraliza. O que faz com que as pessoas falem e compartilhem certos conteúdos ao invés de outros. Então, hoje a gente vai falar sobre 6 aspectos que fazem com que alguns conteúdos viralizem. Então, bora lá! Olá, boas-vindas ao Escola para Streamers. Eu sou o Edu Marques, publicitário, criador de conteúdo e eu consegui reprovar no último ano do ensino médio. E antes de eu começar, deixa eu te falar que as informações que a gente vai trazer nesse vídeo aqui, elas foram retiradas do livro Contágio. E esse livro foi escrito pelo Jonah Berger, que ele é professor e pesquisador mundialmente conhecido como especialista em marketing viral e influência social. Inclusive, eu te recomendo muito que você leia esse livro, porque você vai conseguir muita informação lá que vai te ajudar a crescer a sua stream, a entender como fazer um conteúdo mais interessante que tem mais chance de viralizar. Então, se você quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? A primeira coisa que a gente precisa entender é que, ao contrário do que a gente pode imaginar, as coisas não viralizam na internet, nas redes sociais, elas viralizam no boca a boca. Ou seja, tudo começa na conversa que você tem com uma pessoa que você conhece, numa fila de banco, em qualquer outro lugar que você vai conversar com outra pessoa, você vai interagir com outra pessoa. A gente acredita que as coisas viralizam na internet ou nas redes sociais porque a gente passa bom tempo ali no nosso dia, mas na verdade a maior parte do nosso tempo a gente passa interagindo com outras pessoas, mesmo que essas interações não sejam presencialmente, sejam, por exemplo, num Discord, conversando com seus amigos e tudo mais. Além disso, pode parecer estranho pra você porque talvez você seja uma pessoa que passa bastante tempo na internet, mas a grande maioria das pessoas do mundo não passa. Na verdade, boa parte das pessoas sequer navega com frequência na internet. Ou seja, um conteúdo que tem mais chance de viralizar são conteúdos que eles podem ser trazidos numa conversa de bar, numa conversa informal com qualquer pessoa. E o primeiro ponto de um conteúdo, por que ele viraliza, é quando ele pode servir como uma moeda social. Isso quer dizer o seguinte, que a gente costuma compartilhar coisas, a gente tem o hábito de compartilhar informações, ideias e tudo mais, que nos façam parecer mais legais e mais interessantes. Por exemplo, se você for a um lugar e você comer um sanduíche de R$100, que seja o melhor sanduíche que você comeu no mundo, seja a coisa mais legal, mais saborosa que você já experimentou na sua vida, você vai compartilhar essa informação com outras pessoas. Não só porque esse sanduíche é muito bom, mas também pelo preço que você está pagando por ele. Um outro exemplo, eventos de games que você participa. Quando você vai para um desses lugares, é inevitável que você vai pegar e vai conversar com outras pessoas que também gostam dessa mesma coisa que você. Não somente falar sobre o evento, mas também falar sobre coisas interessantes que você viu lá, coisas legais que você fez durante o evento. Então, trazendo essa informação para sua stream, por exemplo, tem muito mais chance das pessoas compartilharem o seu canal, falarem sobre o seu canal, se a sua stream fizer as pessoas parecerem mais interessantes. Para dar um exemplo disso, há pouco tempo atrás, o Ludwig, que é um dos maiores streamers da Twitch, fez um evento chamado Subathon. O Subathon é uma mistura de subscribe, de se inscrever no canal, com maratona. Ou seja, durante o Subathon, cada vez que uma pessoa se inscreve no seu canal, é um tempo a mais que você vai ficar online. E no caso do Ludwig, ele recebeu tanto sub que a live dele ficou por 30 dias seguidos ao vivo na Twitch. E com isso, o Ludwig bateu o recorde de tempo ao vivo dentro da plataforma e também o recorde de número de subs em um único mês. Passando assim, ó, longe, o Ninja, que era o recordista até o momento. Além disso, esse evento foi tão grande que ele foi noticiado em vários jornais e em vários sites do mundo. Ou seja, como esse foi um evento que marcou a plataforma, muitas das pessoas que participaram falavam disso o tempo inteiro, porque isso é uma coisa que fazia com que elas parecessem mais interessantes. Teve gente, inclusive, que nunca tinha ouvido falar do Ludwig na vida antes disso, mas agora fala que participou, né? Carrega aquilo como um orgulho ter participado do Subathon. Uma sugestão para isso que qualquer streamer pode organizar, talvez não tão grande, obviamente, mas que também vai ter o seu nível de viralização, é, por exemplo, fazer uma stream beneficente. Ou então, se você é um streamer pequeno, você pode fazer com um grupo de outros streamers, por exemplo. Eu tive um amigo, por exemplo, que se juntou com vários outros streamers menores e eles fizeram uma live beneficente para ajudar uma outra amiga que tinha um problema muito sério nas costas e precisava de um colete, uma sustentação para a coluna. Lembrando que aqui eu tô dando só um exemplo, tá? Você pode fazer várias outras coisas aí para fazer as pessoas se sentirem mais interessantes ao participarem da sua live. Inclusive, falando em live, se você quiser conhecer o meu canal lá na Twitch, eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição, então depois
Segue lá. A segunda forma que ajuda muito alguma coisa a viralizar são os gatilhos mentais. Que de uma forma simples é o seguinte: se tá na cabeça, tá na ponta da língua. Por exemplo, há algum tempo atrás teve uma cantora chamada Rebecca Black que lançou uma música chamada Friday. Era uma música simples, com uma melodia nada especial, com uma letra também ridícula, não tinha nada de muito assim importante lá no meio. Era simplesmente a historinha de uma adolescente que acordava numa sexta-feira e ia pra escola e não sabia o que ia fazer durante a noite com os amigos. Mas por mais simples que fosse a música, somente o fato de chegar uma sexta-feira servia como gatilho para as pessoas lembrarem dessa música e começarem a cantar ela por aí. It's Friday, Friday, gotta get down Friday. No mundo das streams a gente pode lembrar da piada do tijolinho que foi contada várias vezes e todo mundo lembrava do Alanzoca. Ou então teve uma época que não podia ter uma buzina que todo mundo lembrava do Yoda. Nesse caso, como uma sugestão, você pode, por exemplo, criar conteúdo somente sobre um jogo. Mas assim, realmente criar muito conteúdo ao ponto de as pessoas cada vez que pensar no jogo, não ter como não lembrar de você. Inclusive, se você não souber como criar vídeo, como criar conteúdo, eu vou deixar o link aqui em cima para você ver como é que é a estrutura. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, assiste lá porque tem bastante informação que vai te ajudar não só a fazer vídeo, mas também nas suas lives. O próximo ponto que faz um conteúdo viralizar é a emoção. Porque afinal, quando a gente se importa com alguma coisa, a gente compartilha. Alguns exemplos de emoções que fazem as pessoas compartilharem alguma coisa é, por exemplo, raiva, coisas que façam você morrer de rir, coisas que te deixam chocado, que te empolgam. Para dar um exemplo, há algum tempo atrás teve uma cantora que apareceu no Britain's Got a Talent, que é um show de talentos, chamada Susan Boyle, que inclusive você já deve até ter visto esse vídeo, porque ele viralizou muito na internet, que é aquela tiazinha lá que aparece lá com um vestidinho de flor, né, toda simples, até com uns probleminha ali de dente e tal, né, que as pessoas não dão nada por ela. Até durante o momento que ela tá se apresentando ali, falando um pouquinho sobre ela, os jurados meio que dão uma debochadinha dela. Mas a hora que ela começa a cantar, que ela abre a boca, meu, não tem como você não se emocionar vendo aquela mulher cantar, velho. E justamente por conta dessa surpresa, da voz da mulher, da emoção que ela causou nas pessoas, esse vídeo foi muito compartilhado e viralizou na internet. Trazendo de novo pro mundo de streaming, talvez você também tenha visto um vídeo que é o Gaules falando sobre a infância dele, que foi um corte do podcast Flow que ele participou e falou a respeito desse assunto. Ali no vídeo ele conta a história dele, uma coisa de superação, uma coisa emocionante, inclusive ele chora ao longo do vídeo, que foi uma coisa que muitas pessoas que estão nesse mundo de games também se identificam e por conta disso foi bastante compartilhado, isso viralizou também na internet. Uma sugestão de conteúdo que você pode fazer nessa linha são os conteúdos de bate-papo, que você aproveita o tempo para ficar conversando com seus viewers e trazendo conteúdos que são mais emocionais, conteúdos mais ligados às emoções, né, as coisas que as pessoas pensam, que as pessoas sentem. Você também pode fazer react de conteúdos nessa linha. Conteúdo político, apesar de polêmico, também tem bastante chance de viralizar. Reacts ou contar histórias engraçadas que aconteceram com você. Inclusive eu tenho um canal no YouTube que eu faço alguns reacts e conto umas histórias, então se você quiser conhecer o meu conteúdo, eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição. O nosso próximo ponto que faz alguma coisa viralizar é valor prático. Por exemplo, notícias e informações úteis. Para dar um exemplo, principalmente no começo da pandemia, o Átila viralizou muito na internet, porque ele fez várias lives falando para as pessoas a respeito do Covid, falando a respeito da pandemia, como se cuidar, como que era o vírus e como eram informações importantes que as pessoas estavam querendo saber. Muita gente compartilhou as lives do Átila, falava sobre o Átila. No mundo de lives, a gente teve, por exemplo, o Acrinos e o Dioco, que faziam lives dando dicas, ensinando as pessoas a jogar LOL. Como sugestão, você também pode fazer uma live que você traz dicas e informações a respeito de um jogo que você joga muito bem. E não precisa ser apenas sobre um jogo, pode ser sobre qualquer outro tipo de conteúdo que você realmente domine. E falando sobre dominar um assunto, se você quiser aprender várias coisas a respeito de streaming de jogos para poder ter mais chance de crescer o seu canal, não deixa de se inscrever aqui no Escola para Streamers e ativar todas as notificações para você não perder nada do que tá rolando por aqui, beleza? Outro ponto que faz alguma coisa viralizar é quando você traz comportamentos privados de várias pessoas para o público. Porque o que é construído para aparecer também é construído para crescer. Por exemplo, como que a gente faz para falar de uma doença que acomete várias pessoas? Que uma doença é uma coisa muito complicada, que por mais que você tenha, você não quer ficar falando, não quer falar sobre esse assunto. E nessa linha, por
exemplo, surgiu o Movember, que foi um movimento para falar a respeito do câncer de próstata, para criar conscientização a respeito dessa doença. E Movember é uma mistura de mustache, que é bigode, com November, que é novembro em inglês. Que é um movimento que começou nos Estados Unidos, onde os homens, nesse mês, eles deixam o bigode crescer para lembrar outros homens a respeito do exame de próstata. E esse movimento começou com um grupo bem pequeno de amigos, que depois espalhou e foi pro mundo inteiro. Então, por exemplo, você pode ir lá fazer um evento que você junta streamers que fazem live para conseguir lidar com problemas sociais. Tipo, tem streamers que fazem live porque às vezes não conseguem socializar, que não conseguem conversar com as pessoas, ou às vezes tem depressão, ansiedade, esse tipo de coisa. E que são coisas que são importantes de a gente falar, de a gente colocar a luz nesse assunto, de a gente falar a respeito disso. E esse é um exemplo de um problema privado que você pode trazer pro público. E antes de a gente ir pro último, vamos falar do Stream Nerd da semana. E nessa semana, quem a gente traz aqui é o Fatality, que faz live de Free Fire. Opa aí, que mentira, mano. Não, essas coisas só acontecem comigo, velho. Eu fui pular a janela, meu boneco foi pro solo subterrâneo lá, ver se tinha água debaixo de um lençol d'água lá. O Fatality joga bem pra caramba, traz os viewers dele pra jogar junto com ele na live, interage muito com o público dele, faz uns sorteios maneiro. Então vai lá e segue o Fatality e chega no chat dele lá mandando um hashtag StreamNerd. E o nosso último ponto que faz alguma coisa viralizar são histórias. Histórias são extremamente importantes porque dentro das histórias é comum elas trazerem informações, dicas e lições de vida. Por exemplo, quem nunca ouviu falar da história do cavalo de Troia? A história do cavalo de Troia, em resumo, fala sobre uma guerra entre Grécia e Troia, que Grécia fica lá um tempão tentando invadir Troia e nunca consegue, e aí eles fazem de conta que eles desistem. E aí eles vão lá, deixam um cavalo gigantão de madeira na frente, pegam o barquinho deles e vão embora. E aí Troia olha lá aquele cavalo, olha lá aquele presente, acha, não, realmente conseguimos ganhar, os caras não conseguiram invadir nós, beleza, bora comemorar, não sei o que. Bota o cavalo pra dentro, chega de noite, fazem festa, mulherada, cachaçada, não sei o que, e a hora que tá todo mundo bebaço, jogado pelos cantos, é a hora que o barquinho volta no escuro, voltam todos gregos, a galera desce do cavalo, abre o portão e dá um cacete nos troianos. Tá lá, as ruínas até hoje. Apesar de muito interessante essa história, junto com ela, o que ela traz é uma lição que você nunca deve confiar nos seus inimigos, principalmente quando te derem um presente. Como exemplo, a gente pode falar de novo da história da infância do Gaules, que traz uma série de lições junto com ela, ou então uma bem engraçada que viralizou algum tempo atrás, que foi a da xilocaína do Silvio Santos do CS. E se você é o tipo de pessoa que acha que não é capaz de contar uma boa história, existe curso e técnica para você fazer isso. Se você chegar no YouTube e digitar como contar histórias, vai achar um monte de vídeo por aí. Tem também curso de comédia, curso de stand-up, que stand-up nada mais é do que contar uma história de uma forma engraçada. E nesse caso, como sugestão de conteúdo, é conte as suas histórias. História engraçada, história emocionante, história que dá raiva, que basicamente é você amarrar suas histórias com aquela parte de emoção que a gente falou lá atrás. Na verdade, os conteúdos que viralizam são conteúdos que vão ter somente uma dessas 6 características. Normalmente eles têm pelo menos 2, 3 ou até todas. Então, quanto mais essas coisas você conseguir amarrar no seu conteúdo, mais chances você tem do seu conteúdo viralizar. E depois disso que a gente falou, como você está pensando em fazer um conteúdo com mais chance de viralizar? E você sabe como aumentar a interatividade no seu chat? Se você quiser saber, nesse vídeo aqui do lado eu te conto, então assiste aí. Então é isso, um abraço e até mais.